E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? O grande prêmio que o francês Alain Prost deu uma escorregada legal, que acabou complicando aquela sequência da rivalidade ferrenha com o brasileiro Ayrton Senna, na briga pelos títulos mundiais ali na virada dos anos 80 para os anos 90. E complicou muito a sua situação perante os italianos e a escuderia Ferrari. Eu tô falando do grande prêmio de San Marino de 1991, porque essa é a nossa história de hoje. Antes de seguir com o assunto do vídeo aqui, pessoal, quero falar pra vocês da Autofuzz Story. Pra quem não conhece ainda, a Autofuzz Story é patrocinadora oficial aqui do Rock 'n' Race. Vocês aí que curtem vestir automobilismo, consumir automobilismo, tem que acessar autofuzzstory.com e dar uma conferida lá. Artigos de vestuário, acessórios, esse moletom que eu tô utilizando aqui, da Lotus John Player Special, é da Autofuzz Story. Itens de ótima qualidade, preço melhor ainda. E pra ficar ainda melhor, tem o cupom de desconto Rock 'n' Race, especial aqui do canal. No momento de fechar o pedido de vocês, de finalizar a compra, utilizem o cupom de desconto Rock 'n' Race para ganhar um desconto extra além dos preços especiais do site. Então já sabem, acessem lá autofuzzstory.com, utilize o cupom de desconto Rock 'n' Race e leve para casa os melhores itens de automobilismo que vocês vão encontrar aí no mercado. autofuzzstory.com. Voltando pro assunto do vídeo, galera. O Grande Prêmio de San Marino de 1991 era a terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 28 de abril de 1991 no circuito de Imola, na Itália. Ainda era início de temporada e parecia que nós teríamos uma sequência daquilo que nós tínhamos visto nos anos anteriores. Uma disputa entre o brasileiro Ayrton Senna e o francês Alain Prost na briga pelo título mundial. Por mais que a equipe Williams já vinha demonstrando que poderia se colocar no meio dessa briga. O carro da Williams ainda era pouco confiável ali naquele início de ano. E as duas primeiras posições na tabela do mundial, após as duas primeiras etapas disputadas, ainda eram divididas pelos mesmos dois caras. Ayrton Senna era o líder do campeonato com 20 pontos conquistados, 2 vitórias nas duas primeiras etapas, e o francês Alain Prost era o segundo colocado com 9 pontos. O Prost tinha um segundo lugar e um quarto lugar conquistado. Como a Ferrari tinha impressionado muito nos testes de pré-temporada e tinha andado muito mais do que os rivais, muito se esperava da Ferrari ali para 1991, principalmente ali nesse início de campeonato. Parecia que eles ainda não tinham mostrado tudo que dava para mostrar. E como agora a corrida era na Itália, muito se esperava da Ferrari ali para Itália. Até porque as primeiras atualizações no carro seriam implementadas ali para Imola. E naqueles dias que antecederam o Grande Prêmio de San Marino, foram feitos testes ali em Imola, com essas atualizações implementadas. E o francês Alain Prost, pilotando esse carro com as atualizações, simplesmente bate o recorde do circuito. Aí é óbvio que os italianos estavam eufóricos. Só que o Prost, daquele jeito dele, acabou jogando um pouco de água no chopp dos italianos. Água no vinho dos italianos, né? Porque o chopp seria dos alemães. O Prost disse que era melhor todo mundo controlar as emoções e seguirem trabalhando. E disse ainda que, na McLaren, quando se alcançava um bom resultado, tentava-se melhorar ainda mais o resultado alcançado e não ficava-se comemorando. Essa comparação negativa da Ferrari em relação à McLaren deixou os italianos malucos. E foi ali que começou a rolar as primeiras faíscas do Prost com a Ferrari. Só que a coisa ficaria ainda pior. Já ali na semana do Grande Prêmio de San Marino, o Prost participa de uma entrevista coletiva, junto com o Cesare Fiorio, o chefe de equipe da Ferrari ali. E um jornalista da imprensa italiana pergunta pro Fiorio se era difícil trabalhar com um piloto que nunca estava feliz, se referindo ao Alain Prost. O Prost, que estava sentado ao lado do Fiorio, pega o microfone, não deixa o Fiorio responder e ele mesmo responde ao jornalista. E olha o que o Prost falou, palavras do francês aqui, ó. Nunca está feliz? Se tudo estivesse perfeito na Ferrari, eu seria muito estúpido se não vencesse todas as corridas. Você não deve interpretar as coisas do seu jeito. Sim, eu disse que a Honda fazia motores excelentes, que a organização da McLaren era excelente. Cabe a nós fazer o mesmo, melhor se possível. Existem dois aspectos muito distintos em ser um piloto: pilotagem e técnica, e depois os efeitos colaterais. E esses, a partes, são chamados de besteira. Tudo que eu posso dizer é que o que você escreve é 80% falso. Quanto aos 20% restantes, é difícil de encontrá-los. Eu não preciso nem dizer que a imprensa italiana, que já não gostava muito do Alain Prost, declara guerra contra o francês. E o resto é história.
É também ali no Grande Prêmio de San Marino que a Benetton apresenta o B191. Após fazer as duas primeiras etapas do ano com o B190, o carro de 1990 com algumas atualizações, a Benetton enfim traz um modelo novo e um modelo muito inovador, principalmente por conta do bico tubarão, aquele conceito de bico elevado que aumenta o fluxo de ar por baixo do carro. Um conceito baseado no que a Tyrrell já vinha apresentando desde 1990, mas de uma forma diferente, com a asa independente do bico unida por duas aletas em curva. E muito se esperava desse novo carro da Benetton, que já vinha em evolução ali naqueles anos. Já dentro da pista, o treino classificatório acabou sendo definido ainda na sexta-feira, porque no sábado choveu e deu pole do Senna. A terceira pole consecutiva ali na temporada. O italiano Riccardo Patrese da Williams ficou na segunda posição. O francês Alain Prost com a Ferrari ficou em terceiro, o inglês Nigel Mansell da Williams em quarto e o austríaco Gerhard Berger, companheiro do Senna na McLaren, na quinta posição. O Roberto Pupo Moreno da Benetton ficou em 13º, o companheiro do Moreno na Benetton, o Nelson Piquet, ficou em 14º e o Maurício Gugelmin da Leyton House na 15ª posição. Os três brasileiros juntos ali no grid. No domingo, após uma bela manhã de sol, caiu uma tempestade na região de Imola, pouco tempo antes da largada. Alaga o circuito. A organização da prova e até alguns chefes de equipe tentam pedir o adiamento da largada. Mas seu Bernie Eccleston, comprometido com os direitos televisivos, não cede. O horário da largada é mantido. Então, com todos os carros calçando pneus de chuva, nós partimos para a volta de apresentação, com a pista bem encharcada. E aí nós somos presenteados com um dos erros mais toscos que um tricampeão mundial de Fórmula 1 cometeu no decorrer da história. O francês Alain Prost, que nunca gostou de pista molhada, escorrega na descida da Rivasa e sai da pista deslizando lentamente. Parecia cena de desenho animado. E o Prost não saiu sozinho não, ele vinha seguido pelo austríaco Gerhard Berger, que também cometeu o mesmo erro ali, aquaplanou e foi pra grama. Só que o Berger não deixa o carro apagar, consegue manter tracionado e volta pra pista para conseguir seguir e alinhar no grid de largada, coisa que o francês Alain Prost não conseguiu fazer. O Prost fica por ali mesmo, o motor do carro apaga, ele desce do carro, desolado, envergonhado, com a torcida italiana pasma, vendo o francês fazer aquele fiasco, e era fim de prova pro tricampeão mundial, antes mesmo da prova começar. A Ferrari, estrela da casa em Imola, alinharia no grid apenas com um carro, o do compatriota do Alain Prost, o francês Jean Alesi, que era o segundo piloto da equipe. E é dessa forma que nós temos a largada para 61 voltas do Grande Prêmio de San Marino de 1991. E o Senna na pole position patina na pista molhada e acaba ficando para trás. Quem assume a liderança é o italiano Riccardo Patrese com a Williams. Quem larga bem mesmo é o italiano Stefano Modena da Tyrrell, que pula para terceira posição. O Berger fica em quarto e o Mansell acaba se atrapalhando ali na largada e cai lá para trás do pelotão. Fechando a primeira volta, nós tínhamos o Patrese em primeiro, com o Senna em segundo, o Modena em terceiro, o Berger em quarto, o Jean Alesi com a Ferrari em quinto e o italiano Pierluigi Martini com a Minardi na sexta posição. Lá para trás, o Mansell se enrosca com o inglês Martin Brundle da Brabham e acaba abandonando a corrida. Era o terceiro abandono do Mansell em 3 corridas disputadas. Logo em seguida, o Piquet sai da pista na tosa e é fim de prova pro brasileiro também. Mal conseguiu estrear o novo modelo do Benetton. Na volta 3, quem escorrega, sai da pista e bate é o Jean Alesi. Fim de prova pro francês e fim das atividades pra Ferrari ali em Imola. Mal conseguiu correr. É pra enlouquecer os tifosi. Chegando na volta 5, o Patrese, que era líder, ia abrindo folga na liderança. Ele ia abrindo mais de 1 segundo por volta em relação ao Senna. Já era visível o quão bom era o desempenho desse novo carro da Williams, o FW14. Quem estava andando bem também nesse momento era o Roberto Pupo Moreno, com o novo carro da Benetton. O Moreno era o 9º colocado. Como parou de chover, começa a se criar um trilho seco na pista, mas ainda sem condições dos pilotos partirem para pneu slick. Ainda tinha muitos trechos molhados e saindo do trilho estava bem perigoso. Chegando na volta 10, o Patrese começa a perder ritmo, e aí o Senna passa a ser o mais rápido da pista. E o Roberto Pupo Moreno já subia para a 7ª posição, enquanto o Maurício Gugelmin ia para os boxes para consertar o bico da sua Leyton House. O Gugelmin danificou o bico do carro, pegando destroços de outros carros na pista. E aí o Gugelmin é o primeiro piloto a partir para pneu slick. Passando da volta 10, o Patrese, que já vinha tomando uma grande pressão do Senna e vinha perdendo muito rendimento, vai para os boxes para ver o que estava acontecendo com o carro. A equipe remove a tampa do motor para ver o que tinha acontecido e detecta que tinha um sensor quebrado.
partem para fazer a substituição desse sensor, mas o trabalho ia ser demorado, o Patrese ia perder muito tempo, ficava comprometida a corrida do italiano. Agora o Senna era líder e já tinha uma boa vantagem em relação ao Berger, que era o segundo colocado, já tinha passado pelo Modena. E o Berger já opta por entrar nos boxes e partir para pneu slick. Faz a sua parada e retorna para a pista. Logo em seguida, entra o Senna, faz a mesma coisa. E todos os pilotos na sequência partiram para essa mesma estratégia. Os pneus de chuva já não rendiam bem naquele trilho seco. E a pista já ia secando bem rápido. Na volta 20, o Senna era líder, com o Berger em segundo e o Modena em terceiro. Roberto Pupo Moreno era o quarto colocado. E o mais rápido da pista nesse momento era Riccardo Patrese. A Williams faz a troca do sensor, o italiano volta para a pista com pneus slick e vem impondo um bom ritmo. Mas agora estava muito para trás. Seria impossível conseguir chegar lá na frente. Na volta 23, o Senna dá uma volta no Roberto Pupo Moreno, que era o quarto colocado. Apenas os 3 primeiros na corrida estavam na mesma volta. E não tínhamos chegado nem na metade da corrida ainda, para ver como a diferença de desempenho dos carros era muito grande. E aí o motor do Patrese mais uma vez dá problema. O italiano para e agora era fim de prova definitivamente para a equipe Williams. O carro desempenhava bem, mas não tinha jeito de eles conseguirem chegar até o final das provas. Chegando na volta 30, o Senna começa a segurar o ritmo, porque começa a acender a luz do óleo. O motor podia dar problema a qualquer momento, e aí o brasileiro não podia forçar. Só que o Berger não ia chegando no Senna porque ele vinha tendo problema nos freios. Que coisa, hein, McLaren? Na volta 35, o Senna dá uma volta no Stefano Modena, que era o terceiro colocado, e agora só os 2 pilotos da McLaren estavam na mesma volta. Maurício Gugelmin nesse momento era 14º colocado e brigava com o Eric Comas pela 13ª posição. Na volta 43 de corrida, o Modena abandona na Acqua Minerale com a transmissão da sua Tyrrell quebrada. Roberto Pupo Moreno sobe para 3ª posição. E aí o Berger começa a tirar a diferença em relação ao Senna. O problema nos freios tinha sumido, enquanto a luz do óleo do Senna seguia piscando. Na volta 53, o Roberto Pupo Moreno perde a 5ª e 6ª marcha. E aí ele perde muito rendimento na pista. Acaba perdendo a 3ª posição pro JJ Leto, da Dallara. Começava a ir por água abaixo a possibilidade do Moreno conquistar o seu segundo pódio da carreira. E aí a McLaren começa a ter problemas no rádio. Berger e Senna ficam sem comunicação com a equipe nos boxes. Tudo que era passado pros dois era passado pelas placas. E as instruções que o Berger vinha recebendo das placas da equipe McLaren ali no pitwall era para não atacar o Senna, segurar o ritmo e não ir pra cima do brasileiro que era o líder. Que coisa, hein, McLaren? E aí o câmbio do Moreno vai pro espaço de vez e o brasileiro abandona. No mesmo momento que estoura o motor da Leyton House do Maurício Gugelmin. Fim de prova pros 2 brasileiros ali praticamente no mesmo momento. O único brasileiro ainda na pista era o Senna, com a luz do óleo piscando. E aí na abertura da última volta, o Senna, que estava sem comunicação de rádio com a equipe, achava que tinha completado a corrida. Cruza pela linha de chegada e reduz o ritmo ali no decorrer da reta, a ponto de atrapalhar os carros que vinham atrás dele. Mas aí ele percebe que precisava dar mais uma volta para conseguir fechar a corrida de vez. Desce o pé no acelerador e fecha as 61 voltas do Grande Prêmio de San Marino de 1991 na 1ª posição. Berger cruza a linha de chegada em segundo e JJ Leto com a Dallara em uma ótima 3ª posição. E para a torcida italiana não ficar em branco, não ficar no vácuo, Pierluigi Martini com a Minardi cruza a linha de chegada em quarto. O melhor resultado da Minardi na história da Fórmula 1. A pequena equipe italiana dando um banho na Ferrari, dentro da Itália. Terceira vitória do brasileiro Ayrton Senna em 3 etapas disputadas ali no início de 1991. 30 pontos conquistados em 30 pontos possíveis. 3 pole positions em sequência. Só podia ser festa na McLaren, né? Não foi bem assim. Após a corrida, o Senna faz muitos questionamentos para a equipe em relação aos problemas que aconteceram no decorrer da prova. As falhas no rádio, luz do óleo piscando, problemas nos freios, o motor V12 que não rendia tudo que o Senna queria que ele rendesse. E ele já vinha questionando isso desde o início do ano. O Senna já vinha percebendo ali que a Williams, com o FW14, equipada com o V10 da Renault, se ganhasse consistência, poderia ser melhor que o carro da McLaren. E isso seria um problema para eles para a sequência da temporada. E o que foi interessante ali também foi o Berger questionando as ordens da McLaren para ele não atacar o Senna. O Berger não ficou nada satisfeito com esse comportamento da McLaren. E era visível a decepção do Berger em cima do pódio, que praticamente não comemora o segundo lugar. Inclusive, começava a se falar ali que poderia se criar um clima hostil entre os 2 pilotos da McLaren para a sequência da temporada. Que coisa, hein, McLaren? Mas onde o clima tava muito ruim mesmo era no motorhome vermelho.
Ali mesmo no autódromo, ainda durante a corrida, a Ferrari convoca uma reunião de crise. Diretores do grupo Fiat, presidente da Ferrari, estavam todos reunidos ali com a equipe e os pilotos. O Prost tentou argumentar que o abandono dele na volta de apresentação foi por conta de um problema na transmissão. E o presidente da Ferrari esfrega na cara do Alain Prost a telemetria, mostrando que nada de errado tinha acontecido com a transmissão. É óbvio que na segunda-feira a imprensa italiana cai de pau na Ferrari e pega como ponto principal das críticas o francês Alain Prost. E isso era só o início da novela entre Prost e Ferrari ali em 1991, que se desenrolaria ainda pelo decorrer de todo o ano e, lógico, por muitos outros episódios aqui desse canal.